Boa tarde, gente. E aí, tudo bem? Vamos iniciar aqui nossa aula na página 51, onde eu irei corrigir aqui algumas questões que foi passada na última aula, certo? Então, vamos pegar aqui a primeira questão da página, que é a 10ª questão. Vamos fazer aqui a leitura, tentar compreender para depois calcularmos, certo? Então, é assim. As bactérias têm um comprimento médio de 2 vezes 10 elevado a menos 4 milímetros, tá, gente? Ó, isso aqui é o que a gente estudou ontem, ó. Isso aqui é uma notação científica, certo? Eu tenho um número A qualquer, que no caso aqui é 2, multiplicando uma potência de base 10 elevado a um expoente n qualquer, que no caso aqui é menos 4, certo? Aí ele diz assim, imagine 1000 bactérias. Isso aqui é o comprimento de uma bactéria, tá, gente? Isso aqui é o comprimento de uma bactéria. Agora imagine 1000 bactérias formando uma fila. Essa fila tem mais ou menos de 1 milímetro, tá, gente? Ou seja, se essa aqui é a notação científica do comprimento de uma bactéria, então 1000 bactérias vai ter que comprimento, gente. Tá? Que operação eu vou usar para saber disso aqui? Né? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou multiplicar por 1000. Se uma bactéria tem esse comprimento, então 1000 bactérias tem quanto? Então pega aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 4 vezes o 1000, que é a quantidade de bactérias, né? E aí vai ver se vai ser maior ou menor que 1 milímetro. Eu trouxe aqui para a folha para a gente calcular, para ficar melhor. Então, eu tenho aqui a medida, gente. Eu tenho aqui a medida de uma bactéria. Uma bactéria. E eu tenho aqui 1000 bactérias. Tem como fazer essa multiplicação? Para ficar mais simples, tem como. Só que para ficar mais simples, eu transformo esse 1000 em notação científica. Nós vimos ontem que é possível transformar um número de base 10 ou qualquer número em notação científica. Tá bem aqui, ó. Como foi que ficou aqui, ó? Número 1000 transformado em notação científica fica 1 vezes 10 elevado ao cubo. Por quê? Então, ó, vou repetir esse aqui, que é a notação científica de uma bactéria. 2 vezes 10 elevado a menos 4 vezes, vou repetir isso aqui também. E aí eu vou transformar o 1000 em notação científica, tá, gente? A notação científica é um número multiplicado por 10. Que número é esse? O número que não é zero. Então, quem é o número que não é zero aqui? É o 1. Então, vai ficar 1 vezes, né? Coloco 10, porque é a potência de base 10. E o expoente vai ser a quantidade de zeros que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 3 zeros, então o meu expoente vai ser 3 positivos. Tá? Pronto, eu tenho aqui uma multiplicação de duas notações científicas. Como é que eu faço? Gente, é o seguinte, o número que multiplica a notação científica aqui e o número que multiplica a notação científica aqui, eu vou multiplicar, certo? Eu vou multiplicar 2 vezes 1. Quanto é 2 vezes 1? É 2. Repete o sinalzinho de vezes. E esse 10, que é uma potência, 10 elevado a menos 4, e esse 10 elevado a 3, essa potência com essa potência, eu vou multiplicar também. Quanto é que fica 10? Ó, vamos ver separado aqui. Como é que fica a multiplicação de uma potência por uma potência de bases iguais, tá, gente? Vamos levar em consideração só isso aqui, ó. Deixa o 2 aqui, que é o primeiro termo da notação. Então, esse 2 vai permanecer. Vamos se atentar agora para essa multiplicação de potências com bases iguais. Eu tenho 10 aqui, tenho 10 aqui. Então, esse 10 se repete. O 2 também se repete porque ele é o primeiro termo da notação. Então, repete o 2, repete o sinalzinho de vezes. O 10 se repetiu porque as bases aqui são iguais, ó. Base 10, repete o 10. Quando é multiplicação de bases iguais, eu faço o que com os expoentes? Somo, né? Então, vai ficar menos 4 mais 3, que aqui o 3 é positivo. Então, vai ficar menos 4. Quanto é mais por mais? Mais 3. Tá, gente?
repete o sinal do maior número e subtrai o maior pelo menor. 4 menos 3, 1. Então, o meu expoente aqui, ó, vai ser menos 1. Então, eu cheguei aqui à conclusão que, ó, a notação científica que corresponde ao comprimento de 1000 bactérias é 2 vezes 10 elevado a menos 1. Mas quanto é 2 vezes 10 elevado a menos 1? Como transformar isso aqui para um número decimal? É o seguinte, o 2, que é esse número que está multiplicando 10, vai ser o número que não é zero no número decimal. Eu sei que o número decimal tem um zero e uma vírgula, certo? Esse expoente negativo indica a quantidade de casas decimais, tá? Indica a quantidade de casas decimais que eu vou ter após a vírgula, beleza? Sendo que esse 2 aqui, que está multiplicando o 10, vai ser o último número. Quantas casas decimais eu vou ter? Uma casa decimal. E quem é essa casa decimal que vai ser, gente? O 2, beleza? Então vai ficar 0,2. 0,2 o quê? mm, que é milímetro, certo? Então, 1000 bactérias colocadas na fila aqui, uma atrás da outra, vai medir isso aqui, gente. 0,2 milímetro. Imagina o tamanho. Muito pequeno. Aí a pergunta final é, a bactéria é maior ou a bactéria é menor que 1 milímetro? Ela é o quê? Menor que 1 milímetro. 0,2 é menor que 1. Vamos seguir aqui para 11, que pede para considerar a tabela. Aí aqui tem os números, aqui tem o expoente do número, ou seja, 3 oitavos elevado ao quadrado, que é igual a 9,64 avos, tá? Por quê? Vamos ver aqui, ó. 3 oitavos, se eu elevar ao quadrado, né? Ele é expoente 2. Como é que fica? Gente, esse expoente vai para o 3 e vai para o 8. Vai ficar 3 elevado ao quadrado sobre 8 elevado ao quadrado. Quanto é 3 elevado ao quadrado? É 3 vezes 3. Quanto é 8 elevado ao quadrado? É 8 vezes 8. E quanto é 3 vezes 3? É 9. Quanto é 8 vezes 8? 64. Então, está aqui o resultado, 9,64 avos. Correto. Agora, se eu tenho menos 3 oitavos, menos, observa que o sinal está negativo, menos 3 oitavos elevado a menos 2, tá? Como é que vai ficar isso daqui? Observa que o expoente está negativo. Gente, para eu resolver essa conta aqui, primeiramente, eu tenho que tornar esse expoente positivo. Como é que eu vou tornar esse expoente positivo? Invertendo a posição do numerador com o denominador. Ou seja, o 3 desce, o 8 sobe. O sinal vai mudar nesse caso, professor? Não, vai permanecer. Então, abre aqui o parênteses, repete o sinal. O que vai mudar aqui é a posição dos números. 8 sobe, 3 desce. Ok? E o expoente que era negativo vai ficar positivo. Agora vamos resolver. Menos 8 terços, que é a base, elevado a um expoente 2 par. Agora tem um expoente par. Ou seja, o resultado vai ser positivo porque o expoente é par. Mas qual vai ser o resultado? Eleva aqui, ó. Eleva menos 8. Vai ficar menos 8 elevado ao quadrado sobre menos 3 elevado ao quadrado. Isso aqui é igual ao que, gente? 8 elevado ao, menos 8 elevado ao quadrado é o que? É o que? 64 positivo, certo? 3 elevado ao quadrado, 9 positivo, certo? Na verdade, aqui é um outro parênteses, aqui é um parênteses, né? Porque a base é negativa, aqui vai ser uma chave, certo? Então, menos 8 elevado ao quadrado, ó, expoente 2 positivo, o resultado é positivo. Expoente 2 par, o resultado é positivo. Menos 3, base negativa, elevado a 2 expoente par, resultado positivo. Certo? Então, eu tenho aqui 64 nonos. Certo? Correto? Certo. Já deu para ter uma ideia. Aí ele pede, aqui, ó, ele pergunta, de acordo com essa tabela,
qual o valor de menos 1/2, tá, gente? Menos 1/2 elevado a menos 2. Ó, o expoente aqui é negativo. Trouxe aqui o papelzinho para a gente resolver. O expoente é negativo, então eu tenho que tornar esse expoente positivo. Como é que eu torno o expoente positivo? Abre parênteses, repete o sinalzinho de menos aqui, ó. O 2 sobe, o 1 desce. Gente, quando o 2 sobe e o 1 desce, isso não é a mesma coisa que 2 inteiros? É 2 inteiros. Todo número inteiro tem 1 no denominador, só que ele não precisa aparecer pelo fato de ser 1. Certo? Então vai ficar menos 2. O 2 sobe, o 1 desce, o 1 não precisa aparecer. Então fica menos 2. Já que eu inverti, o expoente vai ficar o quê? Positivo. Era negativo. Ficou positivo, né? E eu tenho aqui uma base 2 negativa elevada a um expoente 2 positivo. Resolve, ó, já que esse expoente é par, o resultado eu sei que vai ser positivo. Agora resolve a potência. Quanto é 2 elevado ao quadrado? É 2 vezes 2. 2 vezes 2, 2 vezes, que é igual a 4. Certo? Então o resultado aqui é mais 4, positivo. Temos aqui na questão 12 a seguinte pergunta. Letícia foi desafiada a calcular o valor da expressão. Ó, tá aqui a expressão. M é igual 1/3 elevado a menos 1, 2/3 elevado a 1, menos 3, 11 avos elevado a menos 1. E em seguida localizar M na reta numérica, né, que está na outra página. Então vamos resolver aqui essa questão. Beleza, vamos resolver aqui essa expressão e saber qual é o valor, depois localizar lá na reta. Então vamos lá, gente. Ó, eu tenho aqui, observem que as 3 bases são positivas. Ó, 3 bases são positivas. E 2 expoentes são negativos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é transformar esses expoentes que estão negativos em positivo. Como faço isso? Invertendo a base, a posição da base. Então, vai ficar assim, ó. M é igual 1/3 elevado a menos 1. Quando eu inverter, o 3 sobe e o 1 desce. Eu preciso colocar 3 sobre 1. Esse 1, quando está no denominador, não precisa aparecer, tá, gente? É 3 inteiros. Então, vai ficar 3 inteiros, certo? Elevado a 1 positivo, porque eu inverti. Se eu invertir, o expoente troca o sinal. Então, fica 3 elevado a 1. Mais, repete esse mais aqui. Ó, 2/3 elevado a 1, eu vou apenas repetir. Por quê? Porque o expoente é positivo, não preciso fazer nada aqui, certo? Elevado a 1. Menos 3 onzeavos elevado a menos 1. Expoente negativo, eu tenho que inverter. Então, o 11 sobe, vai ficar 11 em cima, e o 3 desce. Então, eu tenho 11/3 elevado aqui. Era menos 1, agora é 1, porque eu inverti. Ok? Então, gente, ó, observa. Esse 1 positivo, ele não interfere em nada. Expoente 1 é igual a base. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 mais 2/3 menos 11/3. Certo? Eu só tirei os parênteses, porque o expoente 1 não muda em nada. Vai permanecer a mesma base. Beleza, agora eu posso resolver aqui. Ó. Eu tenho uma adição e uma subtração de frações. Tem um número inteiro com 2 frações. Eu posso tirar o MMC aqui, gente, ó. Posso tirar o MMC aqui. Aqui é 1, né? Aqui é 1. Então, eu posso tirar o MMC dos 3 denominadores, 1, 3, 3. Ou eu posso fazer o seguinte, gente, ó. Tem outra forma. Essa fração tem denominador 3. Essa fração tem denominador 3. Quando os denominadores são iguais e eu tenho uma adição ou subtração, eu posso simplesmente somar ou subtrair os numeradores e repetir os denominadores, porque são iguais, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, vou repetir esse 3 inteiro aqui, ó. Vai ficar 3 mais
E aqui os denominadores são iguais, são 3, então vai permanecer 3 e eu vou subtrair 2 menos 11, tá, gente? 2 positivos menos 11 é o quê? Conserva o sinal do maior e subtrai o maior pelo menor. 11 menos 2, 9. Então, eu tenho aqui, ó, menos 9 terços. Coloque isso aqui entre parênteses, que é para esse sinal aqui não se chocar com esse, certo? Eu acho essa forma mais simples do que calcular o MMC, certo? Mas se preferir calcular o MMC, tranquilo, vai chegar no mesmo resultado. E aqui eu faço jogo de sinal, gente, ó. Esse mais aqui por menos. Mais por menos é o quê? É menos. Então, 3 menos 9 terços. Beleza? Eu tenho 3 menos 9 terços. Agora aqui eu vou ter que tirar o MMC, ó. Não tem saída. Beleza? Então, vai ficar, ó. O MMC de 1 e 3 vai ser 3. Coloca o 3 aqui, um traço. E aí, pega esse 3, divide pelo denominador antigo aqui. O resultado multiplica pelo numerador. 3 dividido para 1 é 3. 3 vezes 3, 9. Menos 3 dividido para 3, 1. 1 vezes 9, 9. Então, vai ficar, gente, ó, 9 menos 9 é 0 sobre 3. Beleza? Então, eu tenho aqui 0 terços. Professor, essa fração existe? Sim, ela existe. O zero não vai poder vir no denominador. No numerador, sim, é possível. Então, 0 sobre 3, gente, é igual ao quê? A zero, certo? É zero. Então, o ponto que está situado, o M, é no ponto zero, ou seja, no ponto de origem. Então, tá aqui, ó, na página seguinte. Tá aqui a reta. Onde é que é o zero aqui? Vamos ver. Ó, aqui ele deu menos 4 e aqui ele deu mais 4. Se aqui é menos 4, aqui é menos 3, né? Concordam? Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Aí aqui eu tenho 1 positivo, 2 positivos, 3 positivos. Essa é a reta. Se o M é igual a 0, então ele está localizado aqui, ó. M. Beleza? No ponto 0, ponto de origem. Ó, na questão 3 aí do livro de vocês, ele pede para calcular as expressões. Aí essa daí é a primeira expressão. Questão 3, letra A. Ele dá aqui uma equação do segundo grau, né? Porque, ó, o expoente é 2, então dizemos que é a equação de segundo grau. E ele dá aqui o valor de x. Gente, é aquela coisa. Se ele dá o valor da variável, é só substituir esse valor na equação. Então, onde tem x, eu vou colocar quem? 3. Então, vai ficar 2, ó. Esse 2x, o 2 está multiplicando o x. Então, vai ficar 2 vezes o x, que é quem? Que é 3, elevado aqui ao quadrado. Menos 4 vezes x, tá? 4 vezes 3 mais o 9, certo? Agora, quem que eu resolvo primeiro aqui? A potência. Então, vai ficar 2 vezes. Quanto é 3 elevado ao quadrado? 9 menos. Resolve logo essa multiplicação também, ó. 4 vezes 3, 12, mais 9. Então, ó, 2 vezes 9, primeiro resolve multiplicação, né? 2 vezes 9, 18, menos 12, mais 9. Pronto. 18 menos 12, né? Multiplicação ou subtração e adição. Quem resolve primeiro? O que vier primeiro. Então, 18 menos 12, 6. Mais 9. 6 mais 9, 15. Beleza? Na letra B eu tenho essa expressão aqui, ó. 0,01 elevado a menos 2 vezes 1 elevado, ou vezes 1 sobre 0,01 elevado a y, com o valor de y igual a 3. Então, onde tiver y, eu coloco o 3, ou seja, só tem y aqui. Então, aqui, ó, vai ser 0,01 elevado a 3, certo? Então, gente, o que que eu faço primeiro aqui? Expoente negativo, eu tenho que tornar esse expoente positivo. Mas como fazer isso? Como fazer isso? Ó, eu tenho um número decimal, tá, gente? Eu tenho um número decimal aqui, ó. 0,01
elevado a 2. Eu posso transformar esse número decimal numa fração, tá? Posso transformar numa fração. Como é que eu transformo o número decimal em fração? Tira a vírgula. Se eu tirar a vírgula aqui, fica o quê? Fica 1. Então, esse 1 fica no numerador. E no denominador eu coloco o 1. Conto as casas decimais, ó, são 2. E coloco um 0 para cada casa decimal. Então, eu tenho um centésimo. Transformei o número decimal em fração, elevado a menos 2, vezes 1 sobre... Posso transformar isso aqui também em fração? Sim. Ó, é a mesma coisa, 0,01. Ou seja, então vai ficar aqui, ó, 1 sobre 100 elevado ao cubo, porque é y. Y é 3. Pronto, feito isso, já melhorou muito. Gente, ó, é o seguinte. Tem outra forma mais simples de resolver essa questão, né? Essa aqui vai ficar meio complicada. Vamos aqui, ó. 0,01 elevado a menos 2 vezes 1 sobre 0,01 elevado a 3.